Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Detention. Jogo independente vindo diretamente de Taiwan, Detention, um jogo taiwanês. Quando foi que você jogou um jogo vindo de Taiwan? Eu nunca tinha jogado, fico muito feliz com essas coisas. E fui descobrindo mais a respeito da história de Taiwan com esse jogo. Ele não deixa de ser uma crítica a um período histórico extremamente negro do país, mas claro que com suas liberdades poéticas e artísticas, afinal é um jogo extremamente aterrorizante, um jogo mal assombrado, digamos assim. Esse é um jogo de um estúdio pequenininho chamado Red Candle Games, feito por 6 ou 7 pessoas. É o primeiro jogo dos caras e por isso mesmo ele é extremamente impressionante. E eu não tenho palavras para descrever como esse jogo é realmente bom. Então, para associar ele a outras obras igualmente significativas, eu preciso dizer do Ray Mikowski, um outro cara que eu já falei aqui várias vezes, o criador do The Cat Lady, do Downfall e do Cresce, que eu espero que chegue logo. Ele é muito semelhante visualmente em termos de gameplay a esses jogos, a jogos como Lone Survivor, ou um recente da Coreia do Sul chamado The Coma Cutting Class. Ele realmente se lembra esses jogos. Mas ele tem uma concepção artística extremamente melancólica. Ele é um jogo basicamente acinzentado, preto e branco, com algumas cores que se destacam quando tem esse porquê de serem destacadas. E eles passam nos anos 60, 1960. Taiwan passou muito tempo bem antes dos anos 60 e bem depois também, em lei marcial. O governo lá era uma coisa ditatorial e extremamente punho de ferro, assim, e que as pessoas não tinham liberdade de ir e vir, nem de liberdade de expressão e nem nada disso. É uma época chamada White Terror, por uma série de fatores. Eu achei bem interessante pesquisar isso para entender mais como esse jogo é rico em proposta e como é legal uma equipe desse país colocar um contexto histórico tão próprio que tantas pessoas nunca tinham ouvido falar ou não conhecem dentro de um jogo de terror. E um jogo de terror adolescente, digamos assim, que fala sobre angústias, medos, valores e questões de relacionamento de um adolescente, no caso 2 adolescentes, que ficam isolados, presos num colégio durante um tufão, um ciclone, um furacão, isola eles lá no meio de uma tempestade, e você começa jogando com esse Wei, que é um garoto que estuda nesse colégio, e a gente conhece a veterana dele, que chama Ray, Feng Ray, e ela acaba sendo a protagonista. Esse jogo é sobre ela e as histórias que a circundam e tudo que aconteceu na vida dessa garota. Ela era uma garota exemplar, tinha notas altas, e algo aconteceu na família, na casa dela, que fez ela mudar radicalmente. Isso afetou também o relacionamento dela com os professores, no caso um professor que ela tinha muita afinidade, era muito próximo, chamado Shang, e a gente conhece muito da história deles nesse jogo. Então, como eu disse, ele é um jogo 2D, a arte dele é toda bidimensional, e a gente controla um personagem lateralmente para a esquerda e para a direita. Ele não oferece mapas, então você tem que traçar a sua própria progressão, e você dentro dessa escola, e você vai para outros lugares além da escola, você tem que escapar de algumas criaturas folclóricas, alguns fantasmas muito característicos de Taiwan. E como você lida com eles também é muito interessante. Você não tem como combatê-los, né, mas você tem meios de evitar que eles te vejam, por exemplo. Como, por exemplo, você prendendo sua respiração ou oferecendo alimento para alguns deles, ou então dando as costas para alguns deles. É bem interessante como você lida com cada uma dessas entidades, e esse personagem ele tem um caderno de anotações que ele escreve sobre eles, então dá para você descobrir muito sobre o riquíssimo folclore de Taiwan, que também eu recomendo caso você se interesse por esse jogo. Bom, então é isso, é um jogo que tem uma arte muito própria, é bonito de se ver, é um jogo diferente, mostra uma realidade que a gente não está acostumado a ver, e muito menos em jogo. Acho que é a primeira vez que existe esse tipo de proposta num jogo, especialmente de terror. E ele tem quebra-cabeças muito bem feitos, em nenhum momento você vai ficar ou frustrado por não saber o que fazer, ou vai achar excessivamente simples. Ele tem um balanceamento perfeito nesse aspecto. Uma história maravilhosa, a gente vai conhecer muito dessa Feng, essa personagem, ela tem muito o que dizer, é uma história emotiva demais, é um jogo extremamente depressivo, então não espere sorrisos durante esse jogo, a menos que você curta esse tipo de coisa, como foi o meu caso, mas é um jogo bem triste, melancólico, pra baixo, vai te colocar pra baixo, é a proposta, tanto por conta da história da personagem, quanto por conta da realidade que se passa o jogo, dessas entidades sobrenaturais que permeiam o todo. Então ele é extremamente surpreendente. 2017 começa muito promissor para os jogos de terror, e essa é uma prova contundente. Assim. Se o terror independente ele manteve a cena viva durante tantos anos, são jogos como Detention agora, ou The Cat Lady, ou The Last Door, esse tipo de jogo que mantém
é a cena viva e faz com que esses jogos sejam realmente significativos, muito mais do que qualquer produção milionária de grandes produtoras. Então um jogo pequeno de Taiwan, feito por poucas pessoas, extremamente impactante. Não deixe de jogar Detention.